Dando continuidade ao vídeo anterior, onde nós já vimos que um complexo qualquer Z se pode escrever na sua forma algébrica como A mais BI, em que este A e este B representam números reais, portanto pertencem aos números reais, onde também já conhecemos a unidade imaginária aqui representada por I e sabemos que a unidade imaginária verifica esta igualdade, portanto I ao quadrado é igual a menos 1. Portanto, depois de sabermos então como escrever um número complexo, neste caso na sua forma algébrica, interessa perceber também como representar, não é? Interessa conhecer a sua representação geométrica. Bom, e antes de mais, antes de passarmos então à representação geométrica de um complexo, vamos entender que a reta real que nós conhecemos até agora já não é suficiente para representar os números complexos. Digamos que os números complexos já não cabem naquela reta, a reta está cheia e, portanto, temos de mudar de dimensão. É necessário, para representar um número complexo, é necessário um plano, ao qual vamos chamar então plano complexo. E é isso que vamos conhecer já de seguida e é aí que vamos conseguir ver a representação geométrica então de um número complexo. Bom, então eu apresento aqui um referencial cartesiano normal, como nós conhecemos, como nós já conhecemos da geometria normal, ok? Em que temos dois eixos e deixem-me só deixar aqui uma nota relativamente a plano complexo. Quando falamos de plano complexo, portanto, em rigor, na sua origem, ao falar de plano complexo, este eixo vertical que aqui está seria o eixo dos imaginários puros. Nós falamos já no vídeo anterior dos imaginários puros, é aquele complexo que tem apenas parte imaginária e, portanto, ao fazer um eixo para a parte real, para os números reais e um eixo para os imaginários puros, depois conseguiríamos representar então aqui qualquer complexo. Bom, o que acontece é que usualmente não se representa aqui neste eixo vertical os imaginários puros. A única diferença é que em vez de representar a parte imaginária toda, colocar o YI aqui neste eixo, colocamos só o Y, ok? E portanto estamos a falar de um referencial cartesiano normal, onde nós neste eixo, que continua a representar o eixo da parte imaginária, mas onde nós vamos colocar apenas o coeficiente dessa parte imaginária. Vamos colocar o IM de Z, ok? Portanto, e deixando aqui a ressalva que, em rigor e na origem de plano complexo, este será então o eixo dos imaginários puros. Bom, então este referencial é muito fácil de entender. Temos o eixo dos reais, onde vamos representar a parte real do nosso complexo. E depois temos então o eixo imaginário, onde vamos representar então o coeficiente da parte imaginária. Desta forma obtemos um ponto, que eu aqui chamei de ponto P, de coordenadas x, y, onde a abscissa deste ponto coincide com a parte real do complexo e a ordenada coincide então com o coeficiente da parte imaginária. Ora, este ponto P é então a representação geométrica, é a imagem geométrica do complexo Z, ok? Deixem também ainda dizer, eu fiz neste caso, o complexo está designado por Z e a sua imagem geométrica está representada por P. Não há problema nenhum, a imagem geométrica de um complexo não tem que ser a letra que representa esse complexo. Mas o que é verdade é que por vezes isso irá acontecer. Portanto, nós, ao representar um complexo Z na forma algébrica, depois poderemos chamar ao ponto que representa a sua imagem geométrica pela mesma letra, ok? Também poderá acontecer eventualmente. Bom, nada como fazer aqui alguns exemplos muito rápidos. Vou então fazer aqui a imagem geométrica destes complexos que aqui estão. Vou começar aqui com o Z1, portanto o Z1 é dado aqui por menos 2 mais 3i, então o que é que eu faço? Vou ao eixo dos reais e vou marcar a sua parte real, menos 2. Menos 2 aqui e vou ao coeficiente da parte imaginária, que é 3, e vou marcar aqui no eixo imaginário, ok? Vou então marcar aqui 3. E pronto, o ponto que nós obtemos será então a imagem geométrica deste complexo, que eu neste caso vou representar aqui também então pela letra Z1, ok? Bom, agora para representar a imagem geométrica do Z2, vamos seguir a mesma lógica. A parte real é 5, vou aqui ao eixo dos reais, marco 5. A parte imaginária, o coeficiente da parte imaginária é 1, portanto vou aqui marcar 1. E pronto, o ponto que nós obtemos é então a imagem geométrica deste complexo, ok? Z2 neste caso. Vamos marcar ainda outro complexo, o Z3. O Z3 é então o imaginário puro, reparem, só tem parte imaginária.
é 0 mais 4i, não é? E, portanto, estará obrigatoriamente no eixo dos imaginários. E, portanto, vai ser representado aqui por este ponto, aqui a passar no 4, que é então o Z3 aqui, ok? Bom, e agora tenho ainda o Z4, que vou representar aqui a preto, por exemplo, que é então menos 2. Este é então o número real, ficará então no eixo dos reais, ok? Neste caso é menos 2, vou aqui, coincide aqui com esta abscissa, e é aqui que marcamos então a imagem do nosso complexo Z4, que neste caso coincide então com os reais. Portanto, a imagem geométrica de um complexo fácil é um ponto aqui no plano. Bom, existe uma outra imagem, uma outra representação que poderemos associar a um complexo, que é a representação vetorial. Portanto, uma vez que um complexo, a sua imagem geométrica é um ponto, poderemos sempre associar a um complexo, portanto, aliás, à imagem de um complexo, um vetor que tem a origem na origem do referencial e que tem a extremidade no ponto que é então a imagem geométrica do complexo. A cada complexo está então associado um vetor. Bom, isto traz algumas consequências e permite até resolvermos exercícios trabalhando com vetores e desde logo traz uma coisa muito importante, é que a adição de complexos corresponde à adição de vetores. Bom, o que é que isto quer dizer? É que sempre que fazemos a adição de dois complexos, no fundo também estamos a fazer a adição de dois vetores. Muito simples, vou aqui fazer, por exemplo, o Z1 de coordenadas 2 mais 3i e vou fazer a adição com o Z2 igual a adição geométrica, ok? Apenas geométrica. Portanto, vou aqui colocar, por exemplo, 5 mais i. Bom, vou então representar aqui estes dois complexos. O Z1 será 2 mais 3i, é aqui 2 e o 3i cá em cima. Aqui marco então o 3, tenho aqui o meu complexo Z1. E o Z2 é 5 mais i. Vamos então marcar aqui, 5 mais i terá estas coordenadas. A imagem geométrica estará então aqui, o Z2. Bom, quando nós fazemos, portanto, vamos marcar aqui o vetor associado a cada um destes complexos. Portanto, o vetor associado aqui ao Z1 é este vetor, que tem a origem aqui na origem do referencial e a extremidade no ponto que é a imagem geométrica do complexo. E aqui a mesma coisa, tenho também aqui, vou fazer até a outra cor, tenho aqui também um vetor que está associado então a este complexo, que será este vetor aqui, ok? Quando nós fazemos Z1 mais Z2, portanto, ao fazer Z1 mais Z2, nós estamos no fundo a fazer a adição também destes vetores. E a imagem, portanto, o resultado desta adição coincidirá com o ponto que resulta aqui na extremidade do vetor adição, que será então este que eu vou aqui representar, ok? Temos então aqui a adição, pode ser feita aqui pela regra do paralelogramo, por exemplo, e vamos obter então ali o complexo Z1 mais Z2 será este complexo aqui, ok? Se eu fizesse as contas, portanto, analiticamente, que era fácil de fazer, seria até 2 mais 5, 7, nós vamos ver no vídeo a seguir como fazer estas contas, mas é intuitivo, daria 7 mais 4i, seria ali o nosso complexo Z1 mais Z2. Portanto, ao fazer a adição destes dois complexos, no fundo, também estou a fazer a adição destes dois vetores, do vetor laranja com o vetor verde, ok? Bom, eu agora vou deixar aqui um exemplo mais concreto de como poderemos utilizar os vetores para resolver problemas com complexos, para ser um pouco até mais prático. Imaginemos que temos este exercício. Os pontos A, B e C são 3 dos 4 vértices de um quadrado ABCD. Estão aqui marcados então estes pontos. Indica o complexo Z, ou escreve o complexo Z, cuja imagem geométrica é o vértice D deste quadrado. Bom, reparem o que é que nos estão a dar. Estão a dar aqui 3 pontos, então vamos fazer aqui a representação. Estão-me a dar 3 pontos, que são então as imagens, são os vértices, aliás, de um quadrado. E pedem o outro vértice. Bom, onde é que estará, em primeiro lugar, onde é que estará o outro vértice, não é? Vamos imaginar o quadrado e conseguimos facilmente descobrir que está mais ou menos por aqui. Estão a pedir qual é que é o complexo cuja imagem geométrica é então aquele vértice ali. Bem, será fácil de calcular se pensarmos então na geometria de vetores. Okay? Eu vou já aqui mostrar como fazer. Vamos então só marcar ali o ponto D,
que é então a imagem geométrica do complexo Z, que é o que nos estão a pedir. Bom, e se nos lembrarmos então aqui dos vetores, reparem, nós estamos aqui a trabalhar com pontos no fundo, não é? Então a geometria de vetores pode ser útil. Eu posso chegar ao ponto D, se eu souber as coordenadas do ponto D, consigo escrever o complexo, porque o ponto D é a sua imagem geométrica, não é? Então, para eu chegar às coordenadas do ponto D, posso partir, por exemplo, do ponto A. Posso dizer então que D é igual ao ponto A mais o vetor BC, por exemplo. Não vamos esquecer que a adição de um ponto com o vetor, portanto, eu quando vou adicionar este vetor BC ao ponto A, eu vou pegar no vetor, colocar a origem do vetor no ponto A e ver onde é que vai cair a extremidade do vetor. Neste caso é no ponto D. Logo, a adição do ponto A com o vetor BC dá o ponto D. A soma de um ponto com um vetor dá outro ponto, ok? E poderíamos então chegar ao ponto D desta forma. Reparem que nós temos as coordenadas do ponto A, que é 1, 3, 1, 3, mais, e agora calculávamos o vetor BC. Bom, como é que calculamos o vetor BC, dadas as coordenadas dos pontos? O vetor BC é igual a C menos B, e portanto, o C, reparem aqui a abscissa do ponto C é 7, ok? Está aqui um bocadinho afastado, mas é 7. Ficará então 7, 1, menos, e o B tem de coordenadas 3 menos 1, que será igual, ora 7 menos 3 dá 4, 1 menos 1 dá 2, ou seja, 4, 2. São as coordenadas então do vetor, BC, ok? E vamos então aqui colocar BC, 4, 2. E depois fazemos as contas e temos então o ponto D. Portanto, 1 mais 4 dá 5, 3 mais 2 dá 5. E a resposta à pergunta seria então, eu vou responder aqui agora a azul, vá. Portanto, este complexo Z seria escrito então desta forma. Eu tenho a sua imagem geométrica, que é 5, 5, ok? Tenho as coordenadas do ponto, portanto aqui é 5 e aqui também será 5. E portanto sei que este complexo Z se pode escrever na sua forma algébrica como 5 mais 5i, ok? Portanto, é uma questão de geometria. Temos um complexo, é representado por um ponto, geometricamente. A cada complexo poderemos também associar um vetor. E depois é uma questão de sabermos que poderemos utilizar estas técnicas de vetores e adição de pontos com vetores para também brincar um pouco com os complexos, ok? Bom, então no outro vídeo vamos introduzir as operações mais elementares com complexos, a adição, a multiplicação, a divisão, o que é o conjugado, o que é o simétrico, a igualdade de complexos. Ficamos então por aqui. Até uma próxima!